o Caleri, tá na boca do gol, ele rola a bola, é pro Nestor, meia esquerda, Nestor caprichou, Caleri! Esquerdo para Rodrigo Nestor, ele recebeu, encarou a marcação, ergueu a cabeça, cruzamento do lado direito na boca do gol, sozinho, Caleri cabeçou para rede, no chão, tocando, Caleri pegou, Caleri do São Paulo, E o São Paulo saiu na frente, meus amigos. É isso aí, no oferecimento de Torcida Cast e também no oferecimento de Aposta Mágica, Jogos e Cassinos. Estamos começando mais um super episódio, uma super edição do nosso Torcida Cast, toda semana fazendo a melhor da resenha, com muito humor, com muita zoação. Daqui a pouco vamos ter aí muitas zoações, né, meu caro Edu Oliver, nosso comentarista aí de todas as semanas. Aí, Edu, como é que foi? Rodada, não tivemos rodada, né, do Brasileirão esse final de semana, mas a gente teve aí uma partida que tá todo mundo falando, temos até memes daqui a pouco para mostrar, né, Edu? Mexeu com todo mundo, né? Essa parada FIFA aí também, 10 dias sem jogos também, essa deixa todo mundo... FIFA, ninguém cara, entende, ninguém né, aguenta isso daí. De repente vem logo uma final, Flamengo e São Paulo, jogão, São Paulo saiu na frente. Vamos falar muito aqui, que o nosso convidado já vai ser apresentado. Sim. Ali, o Gui. Tá confiante, né, Gui? Tá ansioso. Tô confiante pra volta. A ida a gente perdeu de 1-0, mas a volta dá pra ser campeão, certo? Dos últimos 3 jogos que... Segura aí, Gui, segura aí que a gente vai falar muito ainda. Então... Calma o coração, Gui. Calma o coração. Vai, prazer estar aqui com vocês, com todos aqui na mesa e agora oficialmente, né, fazendo parte, sendo comentarista esportivo aí do Torcida Cast, uma honra muito grande, então sejam todos bem-vindos e vamos falar muito aí, zoeira, resenha, falar do São Paulo, do Flamengo, só tá começando, vem com a gente. Falar de tudo, né, de tudo um pouco aqui, Edu. Então é isso aqui, ó, vamos aqui então apresentar os nossos convidados, ele que é jornalista, radialista, teve passagens brilhantes na SPN, SBT, Rede TV, TV Gazeta, Band Esportes, Folha de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, Esportes Plus, TVN Esportes e TV Corinthians. Repórter, setorista, apresentador, narrador, comentarista. São mais de 20 anos de experiência por grandes redações, rádios, TV pelo mundo afora. Apresentador também de eventos, locutor comercial, e ontem ele narrou magnificamente o gol do nosso querido tricolor, né, Edu? É isso aí. Do nosso, né? Do nosso não, né? Do de vocês. Fernando Camargo! Fala, meus amigos. Que alegria, meu parceiro. Marquinhos. Que prazer ter você aqui. Eu tô muito feliz. Caramba. Muita alegria de rever um amigo, né? Você sabe a admiração que eu tenho por você há muito tempo. Trabalhamos juntos recentemente também. Sim, lá na claro. Energia 97. Você tem uma história maravilhosa. Pra quem não sabe, o Japa, ele que criou essa história de stand-up. Tudo que é famoso hoje no Brasil, o Japa começou lá atrás, desde o Cabaré do Barata, quando ele fazia lá com a Gildo Ribeiro, em 89, depois foi no Jô Soares, fez tudo. Um pouquinho de história. Obrigado, pô. Eu ouvi esse currículo, eu tô ficando velho. Caramba, mano. Vai falar que eu trouxe o Charles Miller pra cá também, né? Não é assim. Tô feliz. Obrigado e com esse gênio aqui, ó. Adoro Vamos esse menino. apresentar aqui Adoro esse menino, pequeno demais. Gêmeo de nome Guilherme Galhardo Curti. É isso, Curti. Curti. Já nasceu com rede social, Já. Curti. 11 anos. O Guilherme, pessoal, ele acompanha futebol desde os seus 5 anos. E a sua primeira vez foi no Maracanã, em 2019, semifinal de Libertadores, né, Gui? Onde o Flamengo deu aquela sacolada no Grêmio por 5-0. Tem aí o canal Gui Gol,
criado em maio de 2020 e também faz parte aí do Esporte Acontece. Daqui a pouco você fala de tudo isso aí, tá bom, Gui? Tá bom. Ele, claro, né? Sonha em ser jogador de futebol, né, Edu? Claro, fez Nome de artilheiro ele já tem, Galhardo, hein? Já tem. Já tem nome de artilheiro, hein? Já faz a escolinha, claro, do Flamengo. E também tem muita vontade aí de conhecer os jogadores do Mengão, ganhar a camisa autografada. Manja muito também de futebol europeu, viu? Muito, muito. Ama Champions League e tem uma memória absurda de jogos, segundo o release que o pai dele, o nosso Rodrigão, trouxe aqui pra mim. Rodrigo, você é coruja. A gente que vai aqui, ó, testar o menino aqui ao vivo pra ver se ele é bom mesmo. Pra cima dele. Vamos pra cima. E aí, Gui? E aí, obrigado. Como é que você tá, cara? Convite. Você tá bem? E aí, Fala, meu parceiro. E aí, Gui? obrigado pelo convite, falar aqui sobre futebol, sobre tudo. Teve a final agora da Copa do Brasil, depois de data FIFA, algumas rodadas do Brasileiro. O Flamengo perdeu os últimos 2 jogos já, perdeu de 3-0 o Atlético Paranaense, agora perdeu pro São Paulo, mas eu acredito demais nesse time que dá pra chegar no Morumbi e buscar o resultado. Então me fala, o que faltou no Flamengo? E depois o nosso amigo Fernando vai falar o que sobrou no São Paulo, tá bom? O que eu sinto que falta muito no Flamengo, além de tudo, é esquema tático, porque o Flamengo, você percebe no gol, a dobra de marcação no cruzamento do Nestor, só tem o Wesley ali fechando, quando ele cruza ninguém no Caleri, o Ayrton Lucas se atira no chão e o Matheus Cunha apenas olhando para a bola, se ele pula, ele encaixa aquela bola, ele consegue defender. Acho que dava até para defender a cabeçada do Caleri, mas tenha sido muito rápido. Mas o que falta muito no Flamengo é esquema tático. O segundo tempo até conseguiu pressionar mais, mas toda a bola era cruzamento na área, que não tá dando em nada. A zaga do São Paulo sabia que o Flamengo ia fazer isso, era toda hora. Corta, cruza na área, corta, cruza na área, corta, cruza na área. E também chances que podiam ter sido feito gol, perdemos antes, Gabigol sendo substituído antes, trio de ataque novo que não, que o Flamengo, ele testou o Sampaoli pela primeira vez no Flamengo, não deu certo, mas eu acredito que esse time vai chegar, vai virar no Morumbi e vamos pra cima. Edu, você quer complementar aí o nosso amigo? Já é o próximo comentarista esportivo, pô. Já nasceu preparado, é isso aí. Tem mais Gui. algum comentário, alguma coisa que passou despercebido pelo Gui? O Gui foi perfeito. Eu ia fazer uma pergunta pro Gui justamente isso. Ele falou de toda essa análise tática aí e tal, e analisando muito bem, né? Porque realmente o sistema defensivo ontem do Flamengo, e principalmente a jogada do gol do São Paulo, foi uma bagunça ali do sistema defensivo. Mas o que você acha do Sampaoli, Gui? Não gosto, não acho que é o melhor técnico para o Flamengo, porque primeiro que ele é um cara que, além de se estressar muito rápido, mas isso é normal, no calor do jogo, tudo, ele não tem tática e ele não se dá... Você acha ele perdido, Gui? Eu acho ele perdido, ele não se dá bem com o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo tem o seu estilo de jogo, ele modifica esse estilo de jogo, que é o estilo de jogo do Flamengo, então ele não encaixa com o estilo de jogo do Flamengo. Sim. E o Flamengo não gosta dele, as entrevistas dele também não são jogadores, melhores. você fala? Muitas vezes ele culpa os jogadores por coisa que ele também errou e ele joga culpa nos jogadores. Isso mata o elenco, né, Gui? Não acho não acho só que é culpa do treinador, os jogadores também têm que se esforçar mais, tem que ir pra cima, porque foi uma final, o Flamengo jogando uma final que parecia que o Flamengo estava jogando um jogo de meio de tabela. Ô Gui, então você acha que aquele último jogo lá no Maracanã, que os jogadores do Flamengo fizeram o gol e foram todo mundo abraçar o Sampaoli, você acha que aquilo ali foi mais um teatro do que mostrar que o elenco tá unido com o treinador? Eu acho que aquilo foi mais para amenizar a situação recente que tinha acontecido por conta da final. Do Pedro, né? Do Pedro tomando soco na cara do preparador, do Varela indo pra cima do Gerson, ele ficando com o olho roxo. Então, para amenizar tudo aquilo, muita gente colocando tudo em cima do Sampaoli, então eles fazem gol para amenizar, para achar que tá tudo bem, para dar uma amenizada em geral, mas eu não acho que eles tinham entrado em consenso, não. Legal, Gui, bacana. E já emenda aqui o placar pro jogo da volta. Vai, já vamos vamos pro placar, vamos assim de cara. O que você acha aí na volta? 3-1, Mengão. Toca aqui. 3-1, Mengão, tô contigo, vai. Isso aí não é otimismo não, isso é viagem, Gui.
Tudo Não? pode. Com esse elenco do Flamengo dá pra sonhar, né, Se Gui? quiser jogar, dá pra... É isso aí. Vamos lá, Fernandão. O que sobrou no São Paulo? Se sobrou, né? Ou foi sorte? Foi uma atuação, assim, em se tratando de jogos fora de casa, o São Paulo, no retrospecto recente, não foi bem, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, que ainda não ganhou, mas na Copa do Brasil tem um comportamento completamente diferente. Foi assim contra o Palmeiras, no jogo do Allianz Parque, foi assim no jogo contra o Corinthians também, mesmo com a derrota por 2-1, e o próprio Sport, que o São Paulo venceu também fora de casa e acabou perdendo depois. Eu acho que depois do que aconteceu, Japa, no sábado, com a torcida fazendo aquela festa impressionante na frente do CCT da Baia, poucas vezes eu vi uma situação como aquela, num jogo, né, numa viagem de avião curta, do jeito que a torcida foi saudar os jogadores, emanar as melhores forças. O jogador tem que entrar 200% no gramado. E eu acho que os jogadores do São Paulo se entregaram de uma maneira, né, sabendo que o Flamengo tem tecnicamente um time melhor, tem tecnicamente jogadores capazes de resolver o jogo de forma individual, melhor do que o São Paulo, mas acho que dentro de um grupo você precisa de uma situação como essa. O Alisson, por exemplo, poucas vezes eu vi tanta aplicação de um jogador como o Alisson, que no São Paulo já foi muito criticado, já teve muitos problemas jogando em outra função, jogando mais à frente, agora como segundo volante. O próprio Caleri, que não é só o cara que faz o gol, não é só o centroavante, é um cara que briga por cada bola, é um cara que fica lá incomodando o zagueiro o tempo todo. O Rafinha, que teve uma atuação gigante, né, nesse primeiro jogo, marcando o Bruno Henrique, com o auxílio de alguns jogadores também. Acho que foi muito mais isso, entrega dos jogadores, aplicação e inteligência do Dorival Júnior. O Dorival, ele deu a bola para o Flamengo, aumentou as linhas de marcação, botou a marcação alta e o Flamengo não sabia o que fazer. Por que não sabia o que fazer? Porque tem uma formação que nunca jogou junto. O Sampaoli, em 37 jogos no comando dele, 37 times diferentes. Ele nunca repetiu a escalação. Então ele coloca pela primeira vez Gabi, Pedro e Bruno Henrique para jogarem como atacantes, que são excepcionais, só que não tem ninguém para municiar. Não tem ninguém para colocar a bola. O Gerson não é esse meia para vir dominar a bola e distribuir o jogo. Ele é um segundo volante, falta o Arrascaeta. Tanto que em alguns momentos do jogo, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira tinham que armar o time. Tinham que sair na primeira linha ali de zagueiro, chegar quase no meio campo, joga para o Ayrton Lucas, não sabia o que fazer com a bola. Joga no meio para o Vitor Hugo, não sabia o que fazer com a bola. Aí fica difícil. São Paulo aprendeu a jogar contra esses times que têm um poderio técnico melhor, marcou melhor e no primeiro tempo sobrou. Podia ter feito até mais um gol. No segundo, uma pressão natural, São Paulo cansou. A partir dos 20 minutos, a pressão do Flamengo veio, mas não a pressão que o torcedor do Flamengo esperaria pela força do time. Foi muito pouco pelo que o Flamengo pode produzir. Pode ser diferente no Morumbi? Pode, principalmente se o Arrascaeta voltar. Quer complementar aí, Edu? Cara, é incrível. Realmente concordo plenamente com o que o Fernando falou. E vou além um pouco, sabe, Fernando? Eu não sei se de repente você tem esse mesmo conceito ou pensamento. Eu acho que essa questão da torcida que você falou, ela é fundamental, embora muitas pessoas usam aquela tese de que torcida não ganha jogo, que eu muitas vezes discordo, porque eu acho que a torcida tem um peso sensacional em determinados momentos, principalmente se tratando de uma final, onde o São Paulo, se eu não estiver enganado, 15 anos já sem conquistar um nacional, né? Desde 2008. Desde 2008. Então, para a torcida do São Paulo, beleza, o Corinthians já ganhou a Copa do Brasil, outros times ganharam a Copa do Brasil, e o São Paulo, que é o grande, ainda não tem esse título. Então isso para o torcedor são paulino, ele soa de uma forma muito forte, porque é o jogo da vida aquilo. E a energia que foi passada por esses jogadores é o que você falou, não dava para você chegar no Maracanã e entrar a 30 por hora ou esperar ver o que o Flamengo ia fazer. Quando o São Paulo percebeu, e logo de início, que o Flamengo não ia assustá-lo da forma que talvez até os jogadores esperavam, eu acho que o São Paulo se soltou no jogo e não sofreu. Assim, o São Paulo teve alguns momentos que ele foi agredido dentro da área sem finalização da equipe do Flamengo, que foi em alguns momentos de erros da zaga do São Paulo, né, que o Flamengo chegou dentro da área, mas não finalizava. Mas no geral o São Paulo controlou o jogo. Então acho que tem tudo, né? Tem tudo. Agora, sendo totalmente parcial, tem tudo para o São Paulo poder conquistar esse título, mas não acho que o Flamengo está morto, né? Não dá, ou você acha que já dá para comemorar, Fernando? Não, mas de longe, não tem como dizer isso, né? Os números dizem que não, porque nunca aconteceu uma reviravolta dessa na história da Copa do Brasil, né? Nunca um time que jogou o primeiro jogo em casa conseguiu essa reviravolta, mas o São Paulo tem consciência disso. Não dá para menosprezar o Flamengo, jamais, não tem como. Tem que continuar focado, tem que continuar entendendo que é o que você falou.
O título para o São Paulo é o mais importante dos últimos anos. Para o Flamengo é o 5º. É mais uma Copa do Brasil. E dentro do grupo do Flamengo, alguns jogadores, né, sabem que isso é importante também, mas a diretoria e a comissão técnica não parecem estar na mesma sintonia. E no São Paulo, todo mundo está sabendo. Vocês podem fazer história. Vocês podem mostrar para uma torcida que apanhou tantos anos, ficou carente de títulos, jogando no domingo com mais de 60 e tantas mil pessoas, que o São Paulo pode conquistar, mas não tem absolutamente nada. A pegada do São Paulo tem que ser a mesma, ele vai ter que jogar mais que o Flamengo, e mais do que isso, ele vai ter que querer mais que o Flamengo. Eu sempre falo isso pra galera que acompanha o futebol. Dentro de campo, se você não tem o mesmo talento, você iguala na vontade. Você tem que querer mais do que o seu adversário. Se o São Paulo não conseguir, não vai ganhar. Você acredita no São Paulo agressivo contra o Flamengo? Eu acho que o São Paulo não vai se defender. Eu acho que o São Paulo, com a torcida, não sei se vai ter o mesmo comportamento contra o Corinthians, que nos primeiros 20, 25 minutos simplesmente aniquilou o Corinthians. Tem que lembrar do Corinthians. Podia ter feito 2 ou 3-0. É que é um jogo marcante numa Copa do Brasil. Mas eu acho que o São Paulo tem que ser inteligente, jogar como ele fez, por exemplo, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim. O Palmeiras não conseguiu ter o domínio da bola. O São Paulo tinha a bola, procurava espaço e conseguiu vencer o jogo. E poucas vezes o São Paulo fez isso dentro do Allianz Parque também, né? Exato. Aprendeu a fazer. Sim. Meu pequeno Guilherme, tirando o Flamengo do seu coraçãozinho, o placar foi justo? Não responde agora. Eu só quero avisar para vocês que estão entrando aqui no chat ao vivo. Nós temos aqui, uma ação sensacional da Aposta Mágica. Vai lá agora, se cadastra, apostamágica.com. Só isso, apostamágica.com. Vai lá, se cadastra. E lembrando que a gente tem uma parte beneficente do Olha Boa. Que bacana. Olha, Boa. Você vai indicar uma entidade beneficente, uma casa de caridade que você costuma ajudar ou que você mesmo quer indicar. Coloca lá, parte da renda líquida é destinado para essa instituição. Então, tá aí, mais uma da Aposta Mágica, e o Aposta Mágica vai escolher a melhor pergunta aqui do chat. A melhor pergunta vai ganhar um bônus de R$50. Boa, R$50, Eduzão. 50 pra jogar, dá pra fazer uma grana aí, hein? Já ganhou uma grana nisso daí também. Pois é. Olha, tem outra pergunta aqui também, Guilherme, mas primeiro responda essa aí. O placar foi justo? Pra mim o placar foi justo, porque o São Paulo ele quis jogar, ele entrou no jogo para fazer o primeiro gol e depois tentar administrar o jogo. Sabia que o Flamengo no segundo tempo, assim que tomasse o gol, ia tentar fazer uma pressão a mais, mas o São Paulo ele conseguiu administrar muito bem o jogo, foi justo o resultado. O Flamengo no primeiro tempo, até os 20 do segundo tempo, não chutou no gol, não chegou. E o São Paulo mereceu, o São Paulo estava chegando, São Paulo estava parecendo querer ser campeão. O Flamengo parecia que estava só fazendo um jogo normal de Campeonato Brasileiro que não vale mais nada, como se fosse. Guilherme, pergunta aqui no chat, estamos ao vivo agora, Global 1000 fazendo pergunta aqui. Quero saber o porquê que o Flamengo não entrou com aqueles 2 laterais e o meia que praticamente corre o tempo verticalmente. Eu entendi a pergunta. Por que o Flamengo não entrou com aqueles 2 laterais e o meia que praticamente corre o tempo verticalmente? Eu acho que ele está falando de um tal de VAR, né? Não é não? Você entendeu, Edu? E aí, Gui? Entendi a pergunta, não. Uma brincadeira. É uma brincadeira falando que o Flamengo conta com a ajuda do VAR mesmo. Por isso. E Mas ontem, você tá acostumado, né, com zoação, né? mas ontem não teve nem o que questionar disso daí, porque o Flamengo não criou nada, até pra ter um lance polêmico, né, Gui? Pra falar, foi pênalti. Teve o lance lá, a bola na mão. O Flamengo não fez nada pra isso, né? Nada. Não, o Flamengo não conseguia chegar. O Flamengo, quando tentava chegar, o Flamengo, uma coisa que ele dificilmente ele faz é chutar pro gol. Você não vê, por exemplo, um jogador do Flamengo pegando a bola lá de longe chutando. O Flamengo parece que quer entrar com bola e tudo, e é só cruzamento na área pra ver no que dá. Parece que não tem tática nenhuma. Corta, cruza. Corta, cruza. Se sair o gol, ótimo. Mas acho que não aconteceu, acho que só teve 1 ou 2 gols no ano, que o Flamengo conseguiu cruzar cortar e cruzar essa bola e a bola entrar no meio do jogo. Bola parada até teve alguns, mas o cara pegar a bola, cortar e fazer isso que o Flamengo todo faz, eu não tenho. O Flamengo não conseguia criar, só pega e cruza. É um jogo que chega a ser irritante pro torcedor, começa a ver, irrita, os caras só pegam a bola e cruza. Porque os caras falta um cara para pegar a bola e chutar de fora da área, enfundar o goleiro, dar um canhão mesmo.
Como diz É na isso várzea, aí. né, Gui? Dá um canhão. E é diferente, né, Gui, isso que você tá falando, porque se você for ver o Flamengo, eu vou usar o Flamengo do ano passado contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Era diferente o estilo de jogo do Flamengo, né? Embora o Corinthians lá no Maracanã conseguiu igualar isso, mas o padrão de jogo e sistema do Flamengo era bem diferente desse ano. O São Paulo ele realmente não consegue fazer nada para que essa equipe, com tantos bons jogadores, volte a apresentar aquele bom futebol, né, Gui? Era bem diferente. O Flamengo com o Dorival, ele tinha vontade, ele ia pra cima. Inclusive, pra mim, na final, na Neoquímica Arena, o Flamengo consegue chegar muito. Pra mim, consegue jogar melhor que o Corinthians. Primeiro tempo, não Maracanã, não faz um primeiro tempo ruim, faz o primeiro gol. No segundo tempo, o Corinthians iguala, no final do primeiro tempo, no segundo tempo, iguala e até merece, em alguns momentos, conseguir a virada, ele Roger empata. Guedes perdeu um gol. Roger um Guedes gol perdendo feito, um gol sem goleiro. O Corinthians, ele chega em um momento que ele merece a vitória, ele iguala o resultado, aí vai pros pênaltis, acontece o que... nos pênaltis, alguma hora, um vai ter que perder o pênalti pro outro ser campeão. Mas você sabe quem ajudou o Flamengo naquele jogo lá contra o Corinthians? Você falou que em alguns momentos o Corinthians mereceu a vitória. Sabe quem que ajudou o Flamengo ali? Quem? Eu tava no Maracanã e vou te falar isso. Foi a própria torcida do Corinthians. Quando ela acendeu os sinalizadores e o Corinthians vinha pra cima do Flamengo e o Corinthians baixou o ímpeto e o Corinthians estava muito próximo ali de repente fazer o segundo gol. E aí quando acendeu os sinalizadores, eu acho que a torcida do Flamengo respirou também junto com o time e aí quando voltou o Corinthians já não veio naquele gás todo e aí aconteceu o que aconteceu do Fagner, bater aquele pênalti lá da forma que bateu e o Flamengo Matheus Vital campeão. também. Mas aí eu não culpo nem o Matheus Vital, sabe, Gui? Porque se todos tivessem acertado e o Fagner, por ser jogador de seleção, aí já no meu modo de pensar, um cara que ganha bem pra caramba, seleção brasileira, não dá pra ele bater pênalti da forma que ele vinha batendo, porque ele já tinha feito isso contra o Palmeiras. No Allianz Parque, na final do Paulista de 2018. Foi exatamente isso. Não precisa... E um jogador na experiência dele, Gui, dá um tapinha ali no meio do gol, colocada, o último pênalti quem tinha feito, o Yuri Alberto. O Corinthians tinha sido campeão. E se eu me recordo, ele também perdeu contra o Ituano esse ano. Perdeu, exatamente. E travessão Perdeu. também. Então, tá explicado aí. Ô Gui, infelizmente, a zoação não pode parar. Não podemos parar com a zoação. A produção acabou de mandar aí 4 memes pós-jogo. Vamos ver aí, Eric? Solta aí. Foi mal, nação! Escalei errado. Sampaburro. Ô, nação, vocês estão irritados comigo? Rafinha esse aí eu esvaziando vi. os bolsos quando chegaram em casa. Gui, tá vendo só? Quem sabe, né, pra outra segunda-feira vai ser a sua vez de dar aquela zoadinha, né? Mas acho meio complicado aí, não é não? Como que é, Gui? Quem ri por último? Quem ri por último ri melhor. Tem o jogo da volta, enquanto como diz aquele narrador, enquanto tem bambu tem flecha, é ir pra cima. Quanto tempo? Não, repete. Enquanto tem bambu tem flecha. Everaldo Viu? Marques. Não fala de bambu não, que os jogadores de São Paulo gostam desse negócio aí, hein, Gui? Para, que isso, pô. Gui, como que é? É Bambi lá, Gui? Os caras falam, é? É os Bambi? Eu tenho um meme de quando o São Paulo perdeu a Sula que me mandaram, que é um Bambi em cima do símbolo de São Paulo escrito embaixo. É o Tricas. É o trigo, aí, tá vendo? Gui, vamos guardar tudo isso daí para o jogo da volta que vai dar certo, Não, já hein? tenho salvo, já se der Já certo. tem salvo? Aí, ó, o Gui tá sempre na frente, né? E aí, Guilherme, Fernando? agora a gente vai dar um parênteses nesse assunto aqui, do nosso debate aqui, do jogo de ontem, né? E vamos conhecer aqui um pouquinho o Fernando, esse tá ao lado de você sabe que tá ao lado de um monstro aí, né? Da comunicação não é o Shrek, esportiva. Né? Né? Vamos aqui colocar, Eric, vamos colocar aqui o nosso quadro Fatos e Fotos. Inventei agora, vamos lá. O antes e o depois da harmonização corporal, né? Isso aí Não é foi facial, cirurgia é corporal. bariátrica mesmo. Isso aí foi 2017, no dia 5 de dezembro, São Paulo e Bahia. E essa aqui é em 2018, para dizer, acho que 2018 tem uma pequena diferença. Aqui 140 quilos e aqui com 93. Uma bela diferença. Mas por que você decidiu fazer a bariátrica? Saúde, porque eu estava numa situação
Não era uma depressão, mas estava muito chateado porque tinha perdido um emprego que eu gostava bastante, né? Numa antiga Rádio Bradesco Esportes FM. E foi do de Grupo repente, né? Eu Bandeirantes. lembro que foi um negócio meio E eu tinha que... certeza que eu ia continuar. Né? E para mim foi um choque muito grande. Aí você não consegue arrumar emprego de cara, ganha muito peso. E eu sempre tive isso, né? Mais leve, mais pesado, mais leve, mais pesado. Hoje até estou um pouquinho mais cheio que isso aqui, mas não como ali, né? Que tava... Mas foi por saúde. Estava com todos os parâmetros de saúde bem ruins, né? Pressão 21/13, colesterol lá em cima, colesterol ruim, péssimo, colesterol bem, terrível, bom, terrível. E decidi fazer. E aí eu até falei numa entrevista para o UOL que eu falei, cara, eu quero fazer porque eu quero ver minha filha crescer. Eu quero sobreviver muito mais tempo. Porque eu achei que numa situação como aquela, eu não ia viver muito mais tempo, não. Você estava com uma filha pequena, não estava? A Rafa tá com 8 anos hoje. 8 né? anos. Nessa época da cirurgia, ela tinha 2. 2 anos. E eu falava, queria ter essa oportunidade, não só por isso, né? Mas por mim também, por questão de saúde, para ter uma vida melhor, uma vida mais regrada. Tá certo. Fatos e fotos, vamos para a próxima aí, Eric? Menino Ney. Menino Ney em 2010, isso aí na TV Gazeta. Eu trabalhei durante 11 anos na TV Gazeta como produtor, editor e coordenador. O Neymar, ele ganhou esse ano como o melhor jogador do campeonato. Tinha o troféu Mesa Redonda, né, que é uma premiação bem antiga que tem lá na Super TV Gazeta. tradicional, né? Super tradicional. E o Neymar estava lá e, claro, não é o Neymar superstar de hoje. Ainda era o menino Ney, início de carreira, mas já brilhando, aquele Santos de 2010. Do Dorival Júnior, né, que tinha o Paulo Henrique Ganso, que tinha o Durval, que tinha o Dudracena, que tinha Léo, que tinha o Robinho depois. O Santos que fez muito sucesso e o Neymar estava lá na festa e a gente foi lá bater um papo com ele. Muito legal. Vamos para a próxima? Isso aí foi esse ano. Onde que foi aí? Allianz Conta aí pra Parque. gente. Flamengo e Alcas, Maracanã, Flamengo Maracanã. 4, Alcas 0, esse ano, 29 de junho. Foi 4x0 Flamengo e Libertadores, fui com meu pai. Fala um pouquinho mais perto do microfone aí, Gui. Fui com meu pai, 4x0 Flamengo contra o Alcas, dia 29 de junho desse ano. O problema é a distância, né? Pra você ir lá pro Maracanã, não tem como você ir todos os jogos. Né? É Não, complicado, a né? gente foi de ônibus pro jogo. Mas quando você tem essa oportunidade, você vai pra lá. Quando dá também, quando tem ingresso também, porque é difícil também conseguir. Tem a questão do ingresso, né? Fazer aqui uma pergunta para o Gui. Eu perguntei até para ele isso aqui antes, a gente fazendo bate-bola antes de começar o programa. De onde, Gui, surgiu esse amor pelo Flamengo? Que você olhou e falou, cara, eu vou ser flamenguista. Quem te incentivou? Quem foi seu espelho? Ou qual foi o momento que você falou, é esse time que eu quero para minha vida? É que, como eu digo, né? Todos, como meu pai diz também, todos nascem, alguns degeneram. Fala de novo aí. Todos nascem, alguns degeneram. Não, eu sempre amei muito Flamengo, sempre gostei. Meu pai também é flamenguista roxo, mas sempre amei o Flamengo, sempre adorei. Sempre gostei do time desde que eu era pequenininho. Eu tenho camisa do Flamengo. Desde que você era pequenininho? E é uma conexão. Não, menor ainda. Porque eu pequeno ainda sou. Gui, mas fala baixinho. Quem jogou mais, o Gabigol ou o Zico? Zico, né? Não tem jeito. Aí conhece a história. Conhece. Boa. Papai aplaudiu. Ó. Aí, ó, tá vendo? Então, seu pai acabou sendo ali, talvez, o seu maior incentivador por esse amor no Flamengo? Foi o papai? Sim, porque desde os meus 4, 5 anos, eu sempre gostei de assistir jogo com ele e a gente sempre assistiu. Eu vou dar uma deixa aqui pra você, hein? Ó, vou rolar a bola pra você. Fazer o que o Flamengo não fez ontem gol, você vai marcar o gol. Nos últimos... Quantos anos você tem, Gui? Tenho 11. Você tem 11 anos. Então eu vou colocar aí colocar 5 anos, tá? Nos seus últimos 5, 6 anos aí, você viu mais ou menos quantos títulos do Flamengo? Ó, vamos lá. Chuta, não precisa ser exato. Chutando alto aí. Você viu pelo menos uns 6 títulos, você viu? Pera, deixa eu ver. É título pra caramba, já tá contando. É título pra caramba, perdeu as contas. Mais de 5 tem, certo, Gui? Não, porque ó, tem 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, tem 2 Supercopa, Já tem passou de Recopa, 5. tem Carioca. Agora eu vou rolar a bola pra você. Pergunta pro Fernando quantos títulos ele viu de São Paulo nos últimos 10 anos. Quantos títulos você viu de São Paulo nos últimos 10 anos? Só, cara.
Um só. É pouco. Gui, está na vantagem. Eu vi mais de 30 títulos na minha vida, mas eu tenho 46. Eu sou um pouquinho mais velho que você. Mas nos últimos 10 anos, o São Paulo realmente, ao contrário do que o presidente falou semana passada na TV Cultura, lá no Roda Viva, o São Paulo não é protagonista. Definitivamente não é. É um gigante que está tentando retomar o seu protagonismo frente, principalmente, a Flamengo e Palmeiras. Isso aí é... Qualquer torcedor que tenha um mínimo de inteligência e não seja fanático sem saber o que é a realidade, ele sabe disso. Sim. Um título nos últimos 10 anos só. Ganhou... Nos últimos 10, não. Nos últimos... 15, né? Porque teve... São Não, Paulista. 13, porque teve a Sul-Americana, que Foi ganhou em jogo de primeiro 2012. tempo, né? Ganhou no primeiro tempo do Tigre, esse ano quebrou a Sim. maldição, inclusive. E o Paulista de 2021 com o Hernan Crespo como técnico do São Paulo. Então dá pra sonhar, Gui. Então dá pra sonhar ainda, Gui. Você ainda pra tem sonhar, dá pra chance. sonhar. Dá pra Bora lá, sonhar. bora lá. Vamos para mais uma aí, Eric. Ah, isso é Opa. fantástico. Isso é agora. Isso foi em junho. Você sabe quem é, Gui? Você sabe quem são, Gui? Olha lá, vamos ver. Eu diria pra você que eles são de sangue azul. É uma linhagem. É. Essa é a Flávia, filha do Pelé. E esse é o Arthur, neto do Pelé. O rei faleceu, né? Todo mundo sabe, em 29 de dezembro do ano passado. Isso é um evento na NBA, aqui em São Paulo, na NBA House, durante as finais da NBA. E eles têm um podcast agora, a Flávia tem um podcast junto com o Fábio Bola, que é um grande amigo também. Legal. E o Arthur é um grande São Paulino. Ele é um grande São Paulino. E a Flávia é um amor de pessoa. E eu tive o prazer. Eu falei, posso tietar? Né? Rainha e príncipe aqui, porque eu sou admirador eternamente do vovô e do papai, o nosso Legal. rei Pelé. Legal. A próxima aí, Eric. Vamos lá. Olha lá. Quem que é esse aí, também, lá Gui? no Maraca. Você Quem tá que é esse novinho aí? hein, Gui? Me estreia no Maracanã 2019, Flamengo 5 ganhando essa foi 0. a sua estreia. Pera, deixa eu ver. Pelo Ai, sorrisão ganhou, né, Gui? 5x0, né? Aí, deixa eu ver. Aí foi o gol foi a foto do quarto gol. Quarto gol da Contra o pra ver. Grêmio, né? Foi. Boa. 4x0, tá certo. Mais uma aí, Eric. Ah, isso aí Esse aí deixou isso é saudade, maravilhoso. hein? E essa foto é uma história incrível, porque essa época eu trabalhava no SBT, isso aí é 2003, março de 2003, 20 anos atrás, eu era produtor e editor lá. E o Luciano foi convidado, você sabe, o Luciano do Vale é um dos maiores narradores, Eu sei. né, da história. O Gui sabe, eu tô falando de besta aqui, né? O Luciano é um dos maiores narradores da história e eu tive como um dos meus exemplos para ser narrador de televisão, principalmente. Foi, sem dúvida. É o cara que mudou completamente o jeito de fazer locução, narração no Brasil, colocando outras modalidades, né? E no rádio, quem foi? José Silvério. José Silvério, é o que eu tenho a maior admiração. O pai do gol. E esse dia ele tinha sido convidado pelo SBT para fazer uma transmissão do Paulistão 2003. Eu trabalhava no SBT, o SBT tinha os direitos. E o Luciano foi narrar junto com toda aquela equipe da Band, que a Band fez muito sucesso nos anos 90, 2000. O Tata Muniz, o Juarez Soares foram lá e eu estava com o produtor da equipe. Depois a gente foi jantar. Aí não perdi a oportunidade de tietar o meu mestre, né? Na época eu não pensava em ser narrador. Eu já era um jornalista, mas eu não pensava em ser narrador. Mas a foto eu guardo com um carinho gigante. Obrigado que vocês lembraram, que legal. Era uma narração muito pontual, né? Era um craque em tudo, vôlei, basquete, automobilismo, as corridas do Emerson Fittipaldi. Até nisso você se inspirou, porque assim... Muito. Porque você não é só o narrador, para quem não sabe, né? O Fernandão Sim. não é só narrador de futebol, até... 61 modalidades. Pô, até boliche você 61, narra, né? até boliche, já foi, no Pan-Americano. 61 no total. Eu vou fazer Pra o poucos, PAN né? esse ano, tomara que eu aumente. Eu sempre quero ter novas aí. Qual é o esporte mais chato de narrar? Tipo assim, que você Ah, tem que... já Caramba, É vou ter assim, que- a vou ter gente- que a narrar gente isso como aqui, mas não tem profissional- como narrar, vou ter que inventar, A vou ter gente, que... a gente, como narrador, como profissional, não fala que é chato. Tem aqueles que são mais difíceis por conta de regra, por conta de Nomes. você dominar a nomenclatura. Por exemplo, luta olímpica, que é o wrestling, né? Que é Tá. um esporte greco-romano, é o wrestling, luta olímpica. Não é um esporte que atraia tanto, assim, a galera. Eu fiz, por exemplo, nado sincronizado, que a galera acha, as meninas acham bonito, e é mesmo, com conjunto. Eu fiz trampolim acrobático. Você sabe o que é trampolim acrobático, Gui? Isso me Aquele lembra pula-pula, isso, pula-pula do Cirque du Soleil, que eu fico brincando, que eles ficam soltando. É ginástica, na verdade, sobre trampolins, né? Então não tem aquele... Tem aqueles que você tem um pouco mais, exigem muito mais estudo. Rugby, por exemplo. Rugby, eu amo narrar rugby,
né? Já fiz Olimpíada, já fiz PAN, mas você tem que ser muito técnico, porque a galera que assiste é aquela galera que vai cobrar de você. Então, acho que não tem aquela modalidade. Beach tênis, no momento, está sendo muito forte, muita gente praticando. Já fiz algumas coisas, mas tem alguns jogos de beach que são um pouco mais carregados, que não tem tanto dinamismo. Então, chatice não tem. Tem aqueles que deixam um pouco a desejar no quesito emoção e reação para o público. Você já narrou bote? Bote eu nunca narrei, cara. Já joguei. Se não, seria esse. Então. Ou aquele que enxuga o gelo, né? Que também não... Já narrei. Esse é curling. Como é que chama? Curling eu narrei no Campeonato Brasileiro de Curling ano passado, no Canal Olímpico do Brasil, do time Brasil. Legal, é divertido, cara. É divertido, porque é técnica pura. Não é simplesmente você escorregar e jogar a pedra, né? Que chama que você tem que atingir a pedra. Você tem que ter a técnica, porque é aquele cara que vai varrendo para dar mais velocidade para o disco. E precisão também. E precisão. Um deixa na precisão para não escorregar tanto e o outro para escorregar mais para um lado. É muito legal. Pô. Pra você ver, 61 esportes, hein, cara? Meu Deus do céu. Aí, só que assim, a gente tem que ter a deixa, né, já? Porque na semana passada a gente tentou arrancar um gol narrado do cassino. Agora, hoje, pelo amor de Deus, hoje com essa voz aí, tem que ter o gol narrado do São Paulo aí de novo pra torcida do São Paulo. Posso homenagear? Pode, hoje é gol do Mengão, né? É gol do Mengão no título da Liberta no passado. Por quem? Feito por quem? Por Gabigol. Aí, ó. Vai homenagear o nosso pequeno Gui. E também, se nos der a honra, pode narrar o gol do São Paulo ontem também para toda a torcida do São Paulo. Porque é um feito único, né? Ter um baita Aliás, eu vou fazer melhor. Desse aqui, Escolhe né? um gol que você quer. Um gol? Que você queira. Qualquer gol? Qualquer gol que eu narro. Pode ser da Europa, da Champions, Copa do Mundo, o que você quer. Que você achou sensacional. Que você achou legal, eu vou ver se eu consigo Se reproduzir. você fala gol em cima do Corinthians, você não vem mais. E olha que hoje em dia tem bastante, hein? Então só por isso. Pedro na final da Copa do Brasil. Te dando uma moral aqui. Eu te dando uma moral aqui, Gui. Na final da Copa do Brasil. Aqui você vai e faz isso comigo, jogador. Olha o jogador aí, ó. Será que consegue pegar pra jogar ali no YouTube? Pra gente reproduzir tudo Será que a certinho? gente consegue, Eric? Coloca Pedro, eu aqui te dando mó, Gui, te dando mó. Tempo, né? Ou foi um pouco mais? Você lembra? 8, né? Ô, Gui, você matou. Aí você deu uma de Sampaoli pra cima de mim, Gui. Você deu uma de Sampaoli, eu aqui te cantando a bola pra você me mete uma dessa. Mas vamos lá, você pode. Hoje você manda, Gui. Vamos lá, vamos fazer o gol. E legal, Japa, que você perguntou isso. Esse ano eu vou fazer jogos pan-americanos também. Legal. Na Casé TV, né? Pô, a Casé TV comprou com exclusividade. E eu tô muito contente, porque eu fiz o PAN de 2019 em Lima, na TV Record e na Record News, né? Que foi, pra mim foi incrível, foi maravilhoso fazer na televisão. E agora a gente vai ter um público novo no streaming. Porque a Casé tá fazendo tudo quanto é campeonato legal. Acabou de fazer o Campeonato Mundial Feminino. Tá fazendo o Brasileirão. Os caras fizeram Copa, né? Fizeram Copa do Mundo no FIFA, no FIFA Plus, enfim. Tá, porque eu fui lembrar disso. Tá muito legal. E o Casé, ele vai popularizar com certeza todos esses... Vai trazer. E vai trazer mais gente pra gostar. Ô, Eric, não dá pra deixar essa imagem travada, não? Sem enrolar o gol? Agora já foi. Deixa eu ver, só pra eu não errar. Felipe Luiz, Arrasca, Pedro tá aqui, Gabi tá aqui. Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro aqui. Pode soltar, vamos nessa. Solta aí o gol pro nosso Flamengo, toque pelo meio. Olha a tabela, Pedro livre, bateu, é gol! Gol! Do Flamengo! Pedro balança a rede do Corinthians. 7 minutos de jogo no primeiro tempo no Maracanã. Bela jogada do Mengão dentro da área. Triangulação rápida. O Cássio ainda tentou chegar, mas o Pedro, artilheiro, seleção brasileira, manda pro fundo do gol. O Mengão malvadão tá na frente. 1 para o Flamengo. Pedro bota no fundo do gol. 0 para o Corinthians. E o Flamengo, nação, tá bonito na frente, Guilherme! E qual foi o fato que só você viu, Guilherme? Oi? Qual foi a cena que só você viu aí? Só eu. Vamos lá, repórter Guilherme na beira do campo aqui. E o detalhe do gol, Guilherme, o Pedro marcou, Gui! Pedro marcou uma bela triangulação dentro da área. Felipe Luiz começa a jogada, ele já toca na Arrascaeta. Arrascaeta é um gênio, acha o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, como ninguém, acha o Pedro, que empurra pro fundo da rede, fazendo 1-0 pro Flamengo. É um novo repórter, velho. Você é louco. Não. Que isso? Vamos aplaudir aqui a narração também, que
Gênio, né? Gênio. Obrigado. Parabéns, vou falar Fernando. pro Sombra fazer o É louco. Estadinho 97. pô. Seria genial. Aí, só que você me deve essa, hein? Você me deve essa, hein? Você foi em cima do Coringão. Vamos lá. Cara, e o Gui, isso é legal a gente até falar, porque criança às vezes fica meio sem reação quando fala em público, quando... E é impressionante como ele se Desenvolve. porta em frente às câmeras. Você sempre foi assim, Gui? Ele acabou de ir no Mesa Redonda, por exemplo, na televisão, programa de Sim. maior audiência da história das mesas, com o Garrafa, com galera que tava lá, e simplesmente deitou já. Foi no Sala VIP? Não, fez o Fez o primeiro primeiro. foi na sala VIP com o papai. legal. E aí Legal. gostaram do jeito Gostaram. que ele se expressou, ele Muito fez o bom. programa, velho. Isso é Simplesmente. sensacional. Aí, Gui, parabéns. Realmente sensacional. E, cara, hoje mó honra, né? Porque, pô, você tem um narrador igual o Fernando. Com todo respeito, Fernando, você é monstro. Obrigado, Monstro. velho. Quando o Japa falou pra mim que o Fernando viu, eu falei, cara, você é louco, eu vou pedir o gol narrado. Porque a voz é sensacional. Obrigado. Um cara espetacular. Não é, e é pra poucos, né, Fernando? Você ter 61 modalidades e você narrar tudo, cara, não é pra qualquer um. Não, né, é Japa? 100% de Não é pra entrega, qualquer, isso é aí. entrega. Vamos lá. E agora do nosso amigo aí, ó. Ó, você me deve uma, vai tá bom. Mas vou te dar uma dica. O momento do jornalismo não é muito bom, não. Pensa com o papai o que você vai querer fazer. De repente ser doutor, ser um advogado. O papai vai te orientar melhor e você vendo tudo também. Eu tô brincando, mas, pô... o pai é igual, o pai ama tudo. Tá aí, ó, Assim. o futuro, o comentarista esportivo aí, ó, nascendo. Muito bem. E hoje tá em falta, hein? Tem muito aí que É verdade. você olha assim e você fala, não dá. Esse a gente não vai citar nome, né, Gui, pra não desmerecer o trabalho de ninguém, mas tem muito que você olha e fala, não dá, né? Então precisamos de uma geração nova, diferente, e principalmente você, pela pouca idade, isso eu te dou os parabéns de verdade, Gui. Muito, muito bom isso, porque você fala, cara, de uma proporção tão natural que isso é seu. Não é um roteiro. Você não, deixa eu ver o que eu vou pensar, o que eu vou Não é falar. forçado, Não, né, você Guido? vem e fala. E eu vou te contar uma coisa aqui rapidinho aqui pra gente poder aproveitar melhor aí os nossos convidados. Eu tenho 6 meses, Gui, de TV. E isso serve pra você. 6 meses na TV. Nunca tinha visto assim câmera na minha vida também. Tinha o esporte só como hobby. E me deram uma oportunidade no meio do esporte. E fui fazer isso pela primeira vez, nunca tinha nem olhado uma câmera. Hoje eu sou apresentador de um programa chamado A Voz das Arquibancadas e comentarista esportivo. E hoje aqui do lado do meu amigo Marcos Aguena aqui, que tá dando essa oportunidade pra gente também, isso não tem preço. E aí eu vou te falar uma coisa, isso você leva pra sua vida. Nunca deixa ninguém matar o seu sonho. Isso Nunca aí. deixa ninguém dizer que você não pode. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Estudar é muito bom, Gui. É muito bom você estudar, se aperfeiçoar e trazer essa riqueza para o seu lado profissional. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho faculdade na minha vida. Eu nunca tinha feito curso de nada e nunca tinha visto uma câmera. E eu tenho simplesmente um dom que Deus me deu. E isso não significa que a gente tenha que se acomodar. Hoje a gente vai aperfeiçoar isso para que a gente possa ganhar oportunidades e possibilidades. Mas invista nos seus sonhos e seja o que você quiser. E nunca deixe ninguém dizer que você é capaz, que você é bom pra caramba. Fechou? Obrigadão. Aê! Ah, você me deu um banho aqui. Assina embaixo. Você me deu um banho aqui no Assina embaixo. Coringão, mas eu faço questão porque você é bom pra caramba e pessoas assim, meninos como você com esse talento é raro. E você tem que aproveitar isso. Eu tenho certeza que seu pai, sua mãe, sua família vai te conduzir para o melhor caminho, mas escolha o melhor, tá bom? Obrigadão. E não peça mais gol contra o Corinthians. Vamos pra próxima aí, Eric. Aí, quem que tá aí, Gui? É meu pai, Ah. minha irmã, minha mãe e eu ali no fundo. Ah, você tem uma irmã, Tem. só uma irmã. Uma só. Tá certo. Ela é mais velha, ela Mais que velha. manda. Tem Em 14 você? anos. Não. Não manda. Não tem nenhum vascaíno aí no meio pra contrariar, não? Na família? Meu tio e meu avô É? são vascaínos. Não dá nem pra te zoar, né? Meus primos também. Você que zoa todo mundo lá, né? É, os caras A vêm fase zoar, não eu falo, permite, "Por que né? Não dá, né? É verdade. Vamos pra próxima aí, Eric. Ah, cara, isso é Olimpíada. Esse é um monstro, hein? Esse é Ted Riné, é o maior judoca pra mim de todos os tempos. E isso aí foi na Olimpíada do Rio 2016, que é o meu maior trabalho profissional da minha vida, é o meu maior trabalho. Eu fiquei 19 dias, 20 dias, né, lá no Rio. Eu fui apresentador, eu fui repórter e principalmente eu fui narrador de muitas medalhas importantes, né, do Brasil, vôlei de praia, a medalha da Rafaela Silva no judô, medalha do taekwondo.
enfim, outras modalidades. E esse cara, a hora que eu vi, ele não é tão conhecido aqui no Brasil pelo grande público, mas esse cara é uma lenda. Ele é tricampeão olímpico. Ele, nos últimos 10 anos, só perdeu uma luta. Um combate. Nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos. Ted Riné é uma lenda. O Baby, que é o brasileiro do peso pesado, que é o principal rival dele nos últimos anos, nunca conseguiu ganhar dele, para vocês terem uma ideia. E é um cara gente boa, francês, né? Agora está se aposentando, já está com 30 e poucos anos. Não sei se ele vai chegar até... Acho que vai... Paris provavelmente deve ser a última Olimpíada dele. Mas é uma lenda. Esse é Ted Riné, para mim, o maior judoca de todos os tempos. E o Brasil ainda mantém essa tradição olímpica do judô? Mantém, Opa, muito forte. Não só na questão olímpica, nos campeonatos mundiais, no Grand Prix, né? Surgem novos nomes o tempo todo, né? A gente viu nos últimos tempos a Mayra Guiar, viu o Felipe Kitadai, viu a Rafaela Silva, viu, né, outros caras aparecendo. E sempre o Brasil é bem representado nas competições de judô, seja em nível mundial, seja em nível olímpico. E aqui nos Jogos Pan-Americanos, Sul-Americano, sempre consegue muitas conquistas. Ô Fernando, só aproveitando e fazer uma pergunta em cima disso, né? É porque é legal quando a gente fala dessas outras modalidades. Por exemplo, a gente é movido muito pelo futebol. E às vezes eu acho... Às vezes não, né? O maior esporte hoje no Brasil, que é a paixão do brasileiro, de fato, é o futebol. Mas legal quando você fala dessas modalidades, porque isso inspira muitas outras pessoas, né? Por exemplo, eu nunca fui muito fã de judô, não por não gostar, por não realmente não ter aquela coisa de acompanhar o judô. Mas em alguns momentos nomes se destacavam. Por exemplo, se eu não estiver falando besteira aqui, um cara que foi sensacional também foi o Aurélio Miguel. Aurélio Miguel, medalha de ouro em Seul, Exatamente. 88. Eu né? lembro do judô gostando do Aurélio Miguel, porque eu gostava de ver as lutas dele. O Brasil nessas Olimpíadas, 88 conquistou com o Aurélio Miguel, em 92 com o Rogério Sampaio, em 96 com o Henrique Guimarães, em 2000 com o Carlos Honorato, com o Thiago Camilo, né? Aí Flávio Canto, 2004. Você narrou também, Fernando? Eu narrei a medalha, a minha maior narração, que eu julgo da minha carreira, independentemente da modalidade, foi o ouro da Rafaela Silva. Sério? Que é uma narração que repercutiu tanto, mas tanto, que ela foi parar na televisão lá do Grupo Bandeirantes. No momento que eu fiz a narração do ouro dela, passou na Band News, no Band Esportes, na Rádio Bandeirantes, na Bradesco Esportes FM. E pra mim foi muito legal, porque o judô não era uma modalidade que você ouvia em outro veículo que não a televisão. Sim. E no rádio, a galera começou a me falar, cara, você tá fazendo as pessoas pararem aqui na redação, porque não é só uma luta, são 7 para você conseguir ser campeão. Né? Tem a questão que se você perde, tem a repescagem, que você pode tentar buscar uma medalha também. Então, é um dia inteiro que você fica fazendo uma modalidade só. E a Rafaela foi indo, até que ela conquistou a medalha de ouro. E judô é uma das que eu mais gosto de fazer. Curto fazer pra Mais que o futebol, Fernando? É difícil dizer essa questão mais que futebol, porque futebol é o que eu mais estou acostumado a fazer. Se eu tenho mais prazer ou não, eu acho que toda modalidade que engloba uma competição, uma emoção, é legal a gente ter essa oportunidade. Né? Vira e mexe, eu faço aquelas caixas de pergunta na rede social, a galera pergunta, qual a modalidade você mais gosta de narrar, além do futebol? Eu falo, gente, eu curto basquete, eu curto futebol americano, eu curto tênis, eu curto natação, eu adoro atletismo, né? Não só, e o atletismo não é só simplesmente narrar corrida, você tem que saber as noções de salto, de arremesso, de lançamento, né? A vara, o peso, o martelo, o salto em distância, o salto triplo, então acho que tem muita coisa. Isso eu gosto desde criança. Desde criança. É seu. É meu, assim. É paixão. um menino como o Gui tem 11 anos. O pequeno Fernando, de 6 anos de idade, já tinha assistido os Jogos Olímpicos de 84. Já se emocionou com o Joaquim Cruz ganhando. O pequeno Fernando já viu o Aurélio Miguel ganhando na madrugada, chegando com sono na escola. O pequeno Fernando viu tudo quanto é Olimpíada, Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos. Sempre foi meu. Então, acho que por isso que eu fui muito pro esporte olímpico também, porque eu gosto, sempre curti e continuo gostando, né? Sim. Gosto de ver esporte, curto ver esporte. Legal. Acho que uma das cenas mais emblemáticas, Fernando, é quando o vôlei se igualou ao futebol, quando colocaram aquela quadra no meio do Maracanã. Isso foi em Luciano do Vale narrando. 1982, quando o Brasil jogou contra a União Soviética, sob muita chuva, né? O Luciano promoveu esse negócio de colocar no Maracanã. É o maior público da história do voleibol. Nunca na história do voleibol, 120 mil pessoas assistiram um jogo. 120 mil? 120 mil no Maracanã. E o Brasil contra a União Soviética, que é uma potência à época. Gui, você sabe o que é a União Soviética? Sei. Ela acabou. Eu sei. E era uma potência do vôlei. Jogava muito. Eu brinco, Muito. o Gui A muralha, né? viu tanta coisa legal. Essa é uma das coisas que eu indico pra meninada. Legal. Assistam esse jogo.
Coloca pra ver que o Brasil dá aquela... Isso, seu pai tá mostrando ali, né? O Jornada nas Estrelas, Com né? Que era o Tandy. saque do Bernard. Do O Tandy Tandy. depois fez também. Viagem ao fundo do mar Viagem, com o que William, hoje- com o Renan, a Mauri, Badalhoca. Que hoje virou... Né? Não, hoje é um saque e já- obrigação. É. Porque você pode Mas na sacar época tanto era- tático, antes era muito difícil, eram poucos que faziam. E eu tive o prazer de trabalhar com o Capitão William também, né, narrando muitos jogos de vôlei com ele e aprendi demais, demais. E é muito legal. Vôlei é uma das modalidades que eu mais curto fazer, é muito legal. É muito bacana. Pô, é muito legal, né? Cara, sensacional. Acho que o vôlei, eu vou nessa linha, né? Eu acho que se você pega um brasileiro e fala, pô, desse esporte tirando o futebol, que é a paixão nacional, qual que você mais gosta? A cada 10 pessoas, acho que 5 pelo menos ali vão falar o vôlei. Mas acho que muito é pelo período de 25 anos pra cá, que é muito vencedor. Né? A geração do Seleção Bernardinho e do sensacional, Zé né? Roberto, ela formou muita gente que gosta do voleibol. E isso é muito bom, porque crianças da idade do Gui, por exemplo, meninas e meninos, começaram a ir atrás do vôlei. Eu jogo vôlei. O Brasil... Você joga? Você joga do quê? Jogo de líbero. De líbero? É, o líbero é o que Opa. defende. Né? Não pode atacar, fica o tempo todo. Então eu acho que é muito importante isso, quando você começa a cativar nos pequenos e nas pequenas determinadas modalidades. O brasileiro, infelizmente, ele falou uma coisa que é importante, o brasileiro tem uma monocultura esportiva. O futebol é o que manda por aqui. tudo. E o brasileiro, ele não gosta de competir, ele gosta de ganhar. É mais ou menos Então, Estados quando não Unidos, ganha... NBA. Hã? Mais ou menos igual aos Estados Unidos, que lá predomina a NBA, né? É, a NBA é um campeonato muito forte e o americano acompanha, mas lá eles têm uma cultura esportiva diferente do Brasil. Eles começam desde o high school, desde os pequenos, Valorizam na isso. escola, já com competição muito séria, com treinamento muito sério. Depois vai para o college, né? A NCAA, que é a entidade que rege também. Os universitários já jogam num nível muito alto também, até chegar nos grandes campeonatos, no beisebol, no futebol americano, nas outras modalidades. Então, a cultura deles é diferente. O esporte é trabalhado de forma diferente. Mas o marketing também ajuda muito, Muito, né, Fernando? Hoje, demais. Você não fala que você vai ver um jogo de futebol, você vai ver um espetáculo, né? Porque É entretenimento, tem o pré-jogo, né? Isso. Tem toda aquela parte toda, né? Aquela preparação, aquele espetáculo Sim. que se faz, né? Acho Antes. É magnífico, né? E aí, se você for vendo isso para outras modalidades, por exemplo, aí você vai vendo onde as pessoas vão se interessando, porque, por exemplo, ele falou do judô e eu também gosto de lembrar muito a natação, porque a gente também teve momentos incríveis na natação. Por exemplo, você deve ter narrado o Xuxa em algum momento aí. Você Não cheguei, Você não chegou porque a narrar? eu Você peguei a pegou fase quem, final Fernando? do Cielo. Peguei a fase final do Cielo, né? Porque o César apareceu em 2007 nos Jogos Pan-Americanos do Rio, e aí teve toda a sequência dele, medalha de ouro em Pequim, medalha em Londres, medalha em Campeonatos Mundiais, Roma e outros. E dessa fase da natação, né, dos que estão aí, tem muito nome brasileiro legal. Tem o Bruno Fratos, que ganhou medalha Sim. recentemente lá em Tóquio. Tem Tem o Nicolas. o Nicolas, que é campeão mundial aos 41 anos de idade, né? O cara mais longevo a competir, o Nicão, porra, continua nadando pra caramba. Da natação a gente tem muito. O Brasil tem uma força muito grande na natação, mas ainda é pouco. Ainda a gente tem grandes clubes que investem, Pinheiros, Flamengo, Minas Tênis, né, outros, mas a gente ainda não tem a força que deveria, por exemplo, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram o fenômeno Michael Phelps durante uma década, mas outros Michael Phelps já estão surgindo um atrás do outro para bater recorde. Então, eu acho que o Brasil precisava muito mais, não depender, por exemplo, de um clube como o Pinheiros. O Pinheiros, se ele fosse um país, ele teria mais medalhas que muitos países que competem, né? De Olha tanta só que- força que ele tem, é o maior clube estatística, poliesportivo do Brasil. Então, falando da natação, né? Entre outras modalidades também. Isso é triste, né? Porque entra no que o Fernando tá falando, porque se você for ver, eu acho que falta, não sei, né? Mas eu acho que falta isso até para os clubes, por exemplo, você pega um Corinthians, pega um São Paulo, você pega um Palmeiras, você pega outros clubes, poderia, né, se ter um investimento maior dentro dessas modalidades para que pudesse surgir Então. novas. Só que eu acho que os clubes hoje estão tão quebrados que tirar dinheiro a para falta fazer de isso, dinheiro né? é um problema muito grande. E aí você vê, né, sem querer entrar na esfera política, mas acho que é um erro, Ana Moser. Ana Moser foi uma baita atleta, medalhista olímpica, medalhista não sei o quê, tiraram por política. Ela estava fazendo um belo trabalho no ministério. Colocaram um Triste, cara do né? Centrão, o Fufuca lá, que nunca viu esporte na vida. Não tem ideia, por política. Por isso que o Brasil é desse jeito. É uma pena, Triste, né? triste. É uma pena. Que nem o tênis, né? Poderia, né, incentivar.
E o Brasil tá num momento legal. E o Brasil tá num Sim. momento legal. A gente viu o Guga, né, como o Guga não é um atleta comum, é um fenômeno. Para fazer o que ele fez, ser tricampeão de Roland Garros, ser o número 1 do mundo durante 2 temporadas, né, em 2001, 2002, é muito complicado, muito difícil. Hoje o tênis do Brasil tá legal. Hoje a gente tem as meninas brilhando, a Bia, a Luísa, a Laura, que fazem as duplas, o sobrinho do Fininho, o Felipe, que tá aparecendo bem, o Thiago Wilde, o Thiago Soares. Tá no momento melhor, mas ainda não é o ideal. E O também Brasil falta não tem muita divulgação em cima disso, né, Fernando? demais. E é um esporte caro, né, Fernando? Muito, muito. Você tem que ter o patrocínio para te ajudar a viajar, né? Basicamente, Fernando, mas você precisa de uma raquete. Não é questão de ter uma raquete. Você precisa treinar, você precisa se dedicar a fazer isso. Eu tava vendo, inclusive, um vídeo, o Novak Djokovic, o Gui tá com 11 anos, o Djoko com 6 anos, o nível de exigência que ele já tinha no treinamento. Não à toa, ele é o melhor de todos os tempos, com 36, tá aí brilhando, né? Começou cedo, né, Gui? Tem que persistir, né? Tem que. Cabe a última aqui ainda pro Fernando? Dá pra fazer mais uma? Por favor. Vamos explorar, né? Tem que explorar um talento desse aí, a gente tem que explorar. É que o Fernando foi falando de narração, e essa coisa mexe tanto comigo que eu sou apaixonado por esporte. Sou apaixonado, embora o futebol é minha maior paixão, mas me interesso muito por essas outras modalidades, porque valorizo muito isso e sei o quanto é difícil, porque morei na cidade de São Caetano, hoje eu tô morando na Praia Grande, mas morei muitos anos na cidade de São Caetano. Que é muito forte Que no é esporte. muito forte, só que acabaram com São Caetano, né? Acabaram com essa questão, principalmente do esporte, tanto que o maior centro olímpico que você tinha lá, um dos maiores que formava muitos atletas, era dentro de São Caetano e os caras não tinham mais nem espaço para treinar. O Arthur Zanetti, O por Arthur exemplo. Zanetti de lá, É, a Mal de lá. Renage de Isso. lá, exatamente, no Barcelona. Então isso é muito triste, né? E aí você tira uma base, né? Por exemplo, voltando aqui, falando, para não perder o assunto, o futebol, se você pegar o São Caetano na época que o Tortorello era o prefeito da cidade de São Caetano, foi na época que tinha parceria lá com as Casas Bahia, que foi aquele baita time de São Caetano, com o Serginho, Dinil, Ademar, Silvio Luiz e tudo mais. Então eu fico triste de ver essas modalidades se perdendo. E muito legal quando a gente tem pessoas que resgatam isso, ou traz ou nos faz puxar na memória o quanto esses esportes são importantes e poderiam ser mais valorizados. E aí eu quero chegar num outro esporte com você. A questão do boxe, você teve alguma luta que você falou, cara, essa luta? Porque a minha referência de boxe, antes de você falar, era Mike Tyson e eu peguei ainda um pouquinho do Maguila, Eu sou obcecado por Mas boxe. o Tyson, sério, você narrou alguma luta? Eu narrei e amo lutas, qualquer uma, mas pelo meu pai foi o boxe. Eu vi a carreira inteira do Mike Tyson. Você viu o Gui Mike Tyson? Desde Não, o primeiro, sei quem é, mas desde o primeiro já vi título do algumas lutas. Tyson em 86, né? Quando ele ganhou e depois unificou as lutas deles contra Larry Holmes, a luta dele contra Pinklow Thomas, contra Michael Spinks, né? Quando ele enfrentou o Holyfield, claro que foi a mais conhecida, o negócio da orelha. Sim. Mas eu amo boxe, de gostar Também. desde os tempos de ver Sugar Ray Leonard, que eu era menino, Roberto Duran, Manuel de Piedra, que eu era criança e meu pai assistia, eu já assistia junto com ele. E até hoje, gosto de ver. Hoje em dia se tornou uma coisa mais showbiz, Tem né? uma luta que você Sim. fala assim, essa eu narrei, que Que eu narrei você a falou. do Robson Conceição. É. O ouro do Robson Conceição Que ano foi, em 2016, que ele ganhou a medalha de 2016. ouro no Rio de Janeiro. Eu narrei, tá no YouTube essa luta também, Legal. tá nas redes sociais. O Robson foi o primeiro do masculino a ganhar a medalha de ouro. Bacana. A gente teve o Jonathan agora também, né? Que ganha, aliás, o Herbert que ganhou também com nocaute no último segundo contra o ucraniano na Olimpíada de Tóquio, mas essa do Robson Conceição, para mim, é marcante. E o Brasil tem uma história muito grande no boxe, né? Quem conhece, gosta da nobre arte. Éder Joffre. Éder Joffre, né? O Éder Joffre foi quem popularizou tudo, mas Kid Joffre já tinha uma história lá atrás, Miguel de Oliveira, né? Até chegar nesse momento que o Popó, É isso que eu ia tetracampeão falar. mundial. Sim. Então, eu falei da história do showbiz. Hoje o boxe está se notabilizando muito mais pela questão do showbiz. De você casar lutas, como o Popó acabou de fazer lá com o Júnior Dublê. Agora ele assinou contrato para lutar contra o BBB lá, o Bambam. Mas isso não é luta. Isso não é luta. É um collab. Ele fez Isso aí é um ele- collab. Sabe por quê? Porque o Popó, há 40 anos ele luta. O Bambam vai treinar 3 meses. Se ele quiser, ele acaba a luta em 2 golpes. Sim. E o cara pode ter 2 metros de altura e pesar 120 quilos e ser um armário, que ele não tem a ideia Assim do... como ele poupou o Whindersson. É o Isso, Whindersson, o Whindersson ele exatamente. segurou porque o Whindersson ainda treinou Sim. pra caramba. E isso aconteceu, inclusive, com luta séria. O Floyd Mayweather, que é o maior
médio e que tem na história, que é da categoria do Popó também, o Mayweather fez uma luta contra o Conor McGregor. Que aí virou uma palhaçada. Sim. É um cara do UFC Perde a que graça. vai pro boxe. Sim. Se o Floyd quisesse ganhar, ele ganhava no primeiro assalto. Por mais que o cara seja um gênio, né? O Conor seja um gênio do MMA. Mas o cara é boxeador. É o outro boxe estilo, né? é a única luta que você finaliza com um golpe só. Um soco bem dado, um golpe bem dado na ponta do queixo, você não sabe de desmonta o onde cara. veio. Né? Então, fazer o boxe sempre foi um prazer. Eu adoro assistir e quando eu tenho a Eu oportunidade também. de narrar também. Quando eu bastante. perguntei pro Gui se você viu mais vídeo do Mike Tyson, lógico que você é de 11 anos, você não pegou o Mike Tyson, mas vídeos do Mike Tyson, Ah, você, isso eu vi, isso você eu vi. assiste, você gosta também, Gui? Eu gosto de boxe. Também vi todos os filmes do Rock também. É, Rock Balboa. Aí, tá sim. vendo? É isso aí. Assista Gigantes do Ringue. Isso, com Michel Serdan Aí, e ó, Aquiles. tá vendo? Muito Vamos bem. colocar o Gui nesse bate-papo Aí que o Gui sim. tá olhando assim pra nós. O Gui tá olhando assim pra nós, narraria, assim, tá. Fernandão? Mas aí, Aí, tá com o maior vendo? prazer. Legal. Eu assisto muito, inclusive, na TV a WWE, eu gosto. Legal. Aquilo lá pro Eu, americano, quando era criança, ficava louco vendo aquilo. que era o Telecat, né? Aqui no, com o Ted Boy Marino, que tinha aqui no Brasil. Só que as lutas de boxe era difícil, era México ruim tem assistir. No México tem as lutas, né? Que eles chamam, são as lutas. Muito bom, só que o que me dava raiva nas lutas de boxe, porque eu gostava muito de ver o Tyson. Você acordava de madrugada, você assistia uma luta, 30 segundos acabava a luta. via O de cara regra, dava um acabava. soco, mano. Acabou a luta, você já voltava dormindo na Aí sequência e falava, pô. o Tyson recentemente ele fez uma luta exibição contra o Roy Jones Jr., que é um cara de outra categoria, era meio pesado, e ele super pesado. Cara, a questão do soco, se você é um cara de 95 a 105 quilos, a potência de um soco é muito diferente de um cara de 80, de 85. O Tyson, se ele quisesse acabar com a luta, ele acaba no primeiro. Sim. O Tyson, com 55 anos, continua com uma velocidade inacreditável. O Popó, com 48 diferente. anos, continua com uma velocidade... Por quê? Porque o cara treinou isso a vida inteira. É igual o jogador de futebol. O jogador de futebol, por mais que ele esteja pesado, a gente viu outro dia, né? Você tá falando do Corinthians. O Corinthians fez uma festa muito legal Do Mundial, agora você tá Mundial, falando 2000. o Vampeta. Sim. Eu joguei bola com o Vampeta. O Vampeta tá bem acima do peso. Vai tentar tirar a bola do Vampeta. Você não toma. É. Porque o cara tem noção, o cara viveu aquilo lá o tempo todo. Eu já joguei muito futebol com ex-jogador e profissional. Cara, você não consegue. Porque o cara tá... E no boxe é a mesma coisa. Você vai pegar um cara que vai treinar porque ele acha que ele não vai ganhar. Porque no que ele tentou um golpe, a esquiva já tomou e ele já tomou 2 na cabeça. O cara não perde esse feeling, Não né? perde, não tem como. Esse Isso é feeling treinamento. é Isso aí é, sabe, é automático. Inclusive, se o pessoal do chat aí que tá acompanhando a gente quiser mandar pergunta aí pro Fernando, também fica à vontade aí, Por favor, aproveita. Né? O Fernando hoje tem que sair um pouquinho mais cedo, a gente vai acabar até um pouquinho mais cedo hoje, dava Que pena, né? que pena, né? Mas Pra a gente Mas vou aproveitar te estimar, mais. hein, Fernandão? Pois a Ainda gente queria volta. falar muito com o Fernando, principalmente também Fórmula 1, né? Porque a gente teve o Ayrton Adoro Senna. também. Essa era a minha... Era a pergunta? Então Faça, vai, faça que dá passa. tempo. Até que, enfim, acabou... O Verstappen foi até o 11º agora. Isso. Ontem o Carlos Sainz Até ganhou, que, né? enfim, né? Mas você acha que foi É, eu acho. um azar, sei lá, porque Não, porque é a característica da pista, né? Característica da pista. ele nunca ganhou naquela pista. Não, né? Singapura O ele Verstappen, tem um problema muito Acabou sério. a era A Hamilton. Ferrari costuma se dar muito bem em Singapura. É, a verdade. Ferrari tem um acerto de carro. Aliás, era pro Massa ter ganho o Campeonato Mundial Não, 2008. isso tá dando Que é o falar, né? famoso Não deixaram nem tanque, o cara o entrar tanque lá de na- combustível ficou preso lá no carro e o Nelsinho Piquet fez aquela estupidez, aquela sacanagem e o Felipe perdeu o título no final no Mas você Brasil. acha que tá sem graça a Fórmula 1? Tá sem graça, tá Cara, sem graça. Mas não por culpa da Fórmula 1. É por culpa da situação. Porque não tem pilotos tão talentosos e com carros tão bons como a gente teve recentemente. Você acha que acabou a era Hamilton? Ah, eu acho que acabou. O Lewis é um gênio, é um dos maiores de todos os tempos. Eu ainda não acho que é o maior de todos os Você tempos. acha o mas Schumacher? O Ayrton Senna? Eu coloco nessa lista Senna, Schumacher e Lewis, os três, assim. Mas acho que braço, se ele tivesse tido um carro melhor, eu acho que o Senna teria sido o melhor de todos os tempos. Também acho. Mas eu acho que a questão hoje da Red Bull ter um carro mais acertado não é só o carro um pouco melhor em determinada pista. É que o Verstappen aprendeu a ser um piloto maduro. Nas 3 primeiras temporadas dele, ele vivia tendo choque com o Charles Leclerc, Nossa, ele era- problema, Ele né? se jogava, Era né? um kamikaze. Ele se jogava. E ele continua sendo kamikaze em alguns momentos. Tanto que no treino de sábado agora, ele atrapalhou o Tsunoda, ele atrapalhou o Gasly. E a FIA não fez nada, não puniu, né? Mas eu acho que hoje ele é o melhor piloto. Hoje ele tem um carro
espetacular nas mãos. E pela primeira vez a gente vai ver uma temporada acabar com 5, 6 corridas de antecipação. Primeira vez que isso vai acontecer. A previsão é que isso Não, deve ele acabar, reine ainda deve acabar em mais. Austin, que é Estados Unidos, faltando 6 etapas. E se continuar desse jeito, ele vai ficar muito tempo. Você gosta, Gui, de Fórmula 1? Assisto às vezes. Acho que a última que eu assisti mesmo, que eu assisti várias, acho que foi 2021, que foi aquela do... na última corrida tava o Verstappen Isso, e o da Arábia Saudita. Na última volta tava o Hamilton líder, ele ia ganhar e o Verstappen Isso, passa. aliás, foi em Dubai, né? Foi no Emirados Árabes. Aí Essa Verstappen corrida, passa Gui, e ganha. ela é tida como a maior da história. Por quê? Porque eles chegaram juntos na última Literalmente. corrida com 221 Sim. pontos e meio. Mais que Senna e Prost? Sim. Não, essa foi, porque essa foi tinha metade a dos pontuação pontos. igual, porque teve uma corrida, se não me engano foi Bélgica, foi Spa-Francorchamps, que teve de pontuação que eles colocam de metade, porque a corrida não acabou por causa da chuva. Tá. Então eles chegaram com a mesma pontuação. Aí o Hamilton abriu uma vantagem muito grande, aí teve o famoso safety car. E no safety car, na relargada, o Max conseguiu ultrapassar e foi campeão pela primeira vez em 2021. Essa é tida como a maior corrida de todos os tempos. Você acha que ali eu assisti essa corrida e assim a McLaren vai chorar isso, eu acho que eternamente, né? Mas eu acho que foi um erro. Assim, vamos colocar erro. Eu não gosto de ir para o outro termo, mas eu acho que o que fizeram com o Hamilton ali foi sacanagem. Não foi, tem a questão do regulamento, Exatamente. né? Que eles deram o posicionamento ali pro Verstappen estar no lugar que ele não podia. Porque quando você tem bandeira amarela, você tem que ficar onde você tá mesmo com o carro retardatário à frente. Eles resolveram dar a posição pro Verstappen passar os retardatários que ele tinha para ficar logo atrás do Hamilton. E ali ele ganhou. Tá no regulamento. Isso tá no regulamento. Não deveria estar, mas tá. Sim. E aí foi por isso que o E Hamilton... aí ele acabou ultrapassando. E perdeu o Os título. bastidores da Fórmula 1 também também tem uma dark web aí. E agora tem até seriado, né? O Drive to Survive, né? Que tá no Netflix, que muitos meninos, como o Gui, meninas de 11, 12, 13, 14, 15, a Fórmula 1 tá tentando trazer de volta esse público mais jovem para assistir. E tá conseguindo. Eu assisti a primeira temporada, se não me engano. Que é legal pra caramba, né? É legal. Bom, antes da gente ir para nossa última rodada, infelizmente passa muito rápido. Passa Eu mesmo. quero agradecer a todos que participaram aqui do nosso chat ao vivo. Grande Diocano tá por aqui também, Antônio Carlos, VaptFute, Fernando arrebenta a boca do balão, todo mundo feliz com o tricolor, até o Edu. Metaverso Futebol, infelizmente já é realidade. São Paulo campeão Copa do Brasil 2023. Acabou o meme. E que mais aqui? Deixa eu ver. O VaptFute pergunta qual o maior perrengue que o Fernando passou em uma transmissão em loco. Ah, essa é fantástica. Campeonato Carioca 2016, 16 ou 15. Bradesco Esportes FM, a gente estava fazendo o jogo em rede, acabou a luz do estúdio e não tinha gerador. Sério? Com televisão. Caramba! Eu, Renato Raim, Rafael Sgrilles, eu de repórter no caso, né? O Rainha estava narrando e o Sgrilles estava no... Eu estava de comentarista e o Rafa estava na reportagem. A gente teve que recorrer à internet e o som da rádio do Rio de Janeiro para tentar continuar na transmissão e a gente conseguiu por 21 minutos. Sem a galera perceber. 21 minutos. 20 e sem roubar. Sem roubar. Sem falar, estamos sem... Não, a gente... Sabe, quando você para um pouquinho, o lance não tá tão importante, você fica batendo papo, não sei o que, e aí volta a narrar, ouvindo o que estava acontecendo em um minuto. Dá uma suadeirazinha, Fernando. Pelo amor de Deus. Nossa! Será que deu ali uma suadeira? Meu Deus do céu. E os 21 minutos mais longos, acho que da vida, né? Em loco, eu acho que foi um jogo que a gente fez no Pacaembu, no Morumbi, que tava um trânsito infernal. O árbitro apitou, a gente tinha acabado de sentar na cadeira, sem escalação, sem nada, sem absoluto. Apita o árbitro, bola rolando no Pacaembu. Vinheta, 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 vinheta. Vem o São Paulo tocando bola. Dá escalação, dá escalação, dá escalação. Desse jeito. Quanto tempo ainda tem aí para aproveitar o Fernando? A gente já está na nossa última rodada de perguntas. Quer aproveitar e já fazer a última pergunta? Não, Vamos a princípio... fazer pro Fernando, né? Sim. E ainda o Gui vai ficar mais uns 10 minutinhos com a gente. Fechou. E o Fernando ouvia a narração dele, né? Pra torcida de São Paulino aí, que o pessoal fala, Deus, você não fala de São Paulo, pronto. O Fernando vai narrar o gol do São Paulo pra vocês aí, dar essa honra pra gente. São Paulo que venceu o Flamengo e tá a um passo aí de conquistar o título. O Fernando mais cauteloso, né? Mas tem muito São Paulino aí que já tá comemorando. Vamos lá, Fernandão. Vamos Seco lá. pra você, placar pra domingo. 1-1. 1-1. 1-1. Acho que São Paulo Gol vai... de?
Caleri, toca nele. Aí, torcida de São Paulina, 1-1, São Paulo campeão então, Fernando. Eu acho que vai ser campeão. Então narra pra gente esse gol aí. Vamos lá, 45 minutos de jogo, primeiro tempo, estádio do Maracanã, 0 para o Flamengo, 0 para o São Paulo domina a bola, campo de defesa, o Wellington Rato, ele tem, ao lado dele Caio Paulista, Caio, arrancou, foi com o campo de ataque, rolou, Rodrigo Nestor com liberdade, fez o cruzamento, Caleri, gol! Vai, Gui! Do São Paulo! É dele! Jonathan Caleri balança a rede do Flamengo no Maraca. Desespero do Gui. 45 minutos de jogo. O São Paulo trabalhou bem pelo lado esquerdo. Perfeita bola do Rodrigo Nestor na cabeça do Jonathan Caleri. E ele mandou pro fundo no gol. Deus te bendiga, delantero Carini. Deus te bendiga, delantero. 1 para o São Paulo, 0 para o Flamengo. O detalhe do gol é seu, Gui. Um belo gol, um erro da defesa do Flamengo, que o Nestor aproveita muito bem, acerta um cruzamento, o Matheus Cunha olha pra bola, a bola sobra na cabeça do Caleri, que ele não pipoca na hora da decisão, ele vai pra cima, toca nele que é gol, toca no Caleri que é gol. Sensacional. Demais. Fernando, queria aqui agradecer a sua Eu que presença, agradeço, cara, poxa. pra mim, de verdade, uma honra poder tá iniciando nessa carreira também do esporte, né? Pra mim, 6 meses apenas aí, e tá do lado de pessoas tão bacanas como eu venho tendo oportunidade, igual também estive lá no Mesa Redonda, participei 2 vezes da Sala VIP, a Michele Janela me fez esse convite, pessoalmente fiquei muito Falei honrado. no ouvido dela 11 anos. Eu era o diretor do programa Pô. dela, do Gazeta Esportiva. Cara, e ela me chamava de oráculo. Eu sempre fico muito agradecido. É porque ela fala, Fê, lembro disso, você ela é um falava no Mesa completo Redonda. maluco que acompanha tudo. E acho que era a minha função, né? Como diretor de programa, eu tinha que informar. E é uma coisa que eu gosto, pra mim é natural ficar ligado em tudo que tá acontecendo, cara. E foi muito legal. Isso é muito bacana e pra mim isso é muito prazeroso, porque como eu falei, a Michele me fez esse convite, foi o primeiro convite pra estar lá na Gazeta, fui 2 vezes, depois estive na rádio com o Marcelinho Carioca, Sim. Participei lá do Top Sport lá com ele e com o Rogério, um abraço, sempre mando pro Rogério, pro Marcelinho, um beijo pra Michele também, e hoje tá aqui do seu lado, pra mim, cara, isso é uma honra, porque a gente aprende muito com isso e, cara, de verdade, sou muito fã mesmo, já vi vários gols seu narrado. Quando o Japa mandou pra mim, eu falei, cara, não acredito, o Fernando vai estar lá. Eu falei, pô, vou chegar até cedo lá. Eu nem dei spoiler, já foi. Não deu nada, então, cara, eu te admiro, parabéns, Obrigado. parabéns de verdade. Eu queria até falar, a galera acha que por eu fazer um time que hoje tá em evidência, São Paulo, né, que eu tô há mais tempo fazendo lá na rádio, mas eu continuo fazendo meus trabalhos em outras plataformas. O Corinthians, por exemplo, eu tenho uma marca que eu fiquei muito feliz. Ano passado eu narrei a semifinal da Copa do Brasil, 3-0 sobre o Flu, na Cazé, no tweet do Cazé. E naquele momento, né, uma transmissão que teve Thiago Leifert, Thiago Neves, eu, o Cazé e o André Hernan. Então eu me senti muito honrado de estar no meio dessas feras. E foi o recorde de inscritos aquele dia do tweet do Cazé. Puta, que legal. Ele bateu o recorde mundial, subs, né, que eles chamam quando você se inscreve. Nunca tinha uma oportunidade de tantas inscrições num período curto. Eu tive a oportunidade de narrar, tá lá no YouTube do Cazé também esse gol do Renato Augusto e tal. Então, assim, eu sempre falo, hoje eu tô vinculado a uma imagem mais do São Paulo, mas a minha profissão ela é mais importante que qualquer outra coisa. O meu orgulho de ser jornalista e comunicador tá acima de qualquer outra coisa. Então eu sou muito feliz de fazer qualquer time, né, de ser profissional na essência mesmo. Legal. Claro que na rádio a gente tem que ser torcedor ali pro São Paulino, porque ontem, por exemplo, eu vi muito pai me mandando vídeo, olha o que o meu filho tá fazendo, e me orgulha de um jeito de ver crianças tendo de novo esse hábito de ouvir o rádio, né, que muita gente perdeu. Que legal. E aí eu sigo. Japa me conhece já de um período aí, a gente segue tentando fazer o melhor para todo mundo. Mas Obrigado pelo parabéns, convite, e faz que muito alegria. bem. Esses faz picos muito de bem. recordes de audiência é só para coroar o trabalho do Fernando. Não, porque a gente com sabe que não é de certeza, hoje, né? com O cara já tá certeza. vindo aí, né? Cavando há um bom tempo, né? E é legal te ver essa audiência legal, bacana do Energia em Campo, um projeto super bacana. Aliás, o recorde da audiência da Energia é meu também. Aí, ó. 1.200.000 pessoas Bacana. contra o Corinthians. Então, contra o Palmeiras, aliás. Contra o Palmeiras. Eu e o menos Domênico. Ah, Dos que 5 primeiros, 3 são, assim, não é me vangloriar, mas eu fico feliz pelo Sim, carinho da lógico, galera. lógico. Pelo carinho da galera. E- Assim, mostrei pra ele o gol que eu narrei do Flamengo na final da Sim. Libertadores, né? Que muita gente, papai viu ali também. Então eu fico muito feliz, cara, muito feliz de
fazer o meu trabalho e ser reconhecido por isso não tem preço. Pô, Fernando, bacana. e é bacana você falar isso, porque quando eu faço lá o meu programa toda segunda e quinta, lá, a Voz das Arquibancadas na TV São Caetano, eu falo isso, né? O começo é muito difícil, né? Porque muitas vezes você tem dom, você tem talento, mas você ter pessoas que acreditam em você, falta muita oportunidade. Só que hoje, eu tenho uma coisa que eu sempre falo isso no encerramento lá do programa, eu falo, independente de quantas pessoas mandam lá, eu recebo várias mensagens no meu Instagram, mas quando eu recebo e leio uma mensagem de alguém que fala, cara, eu admiro o jeito que você fala, a forma que você se expressa. Aí muitas vezes você olha e fala, pô, esse vídeo aqui a gente começando deu 200 visualizações, 300 visualizações. Você não começa a se importar mais com o número de visualizações, mas cada mensagem de que você alcança numa pessoa que fala, cara, eu admiro o seu trabalho. Valeu a pena. Isso valeu a pena, porque por mais que você se pegue em momentos e você fala, pô, será que a coisa vai, tá andando, será que vai dar certo? Quando você lembra dessas pessoas que ficam esperando você mandar um link para poder te ver, isso daí é o que te dá o combustível e o tempo é a consequência das oportunidades. Às vezes você pensa até em desistir por muitas injustiças que acontecem, né? Isso em todas as áreas, em qualquer lugar, em qualquer setor, de qualquer ramo de atividade, mas eu acho que quando a gente recebe um feedback, principalmente de quem está na sua casa, na sua família, continua, não desiste. E eu tô nessa também. 46, espero mais 46 aí. Não, se Deus quiser, com certeza, alegrando e trazendo esse prazer pra gente, que é o mais importante. Muito obrigado. Obrigado você, Fernando. Desculpa sair mais cedo, porque a pequena também tá na escola, e se eu atraso... Daqui a pouco o celular já toca aí. Com certeza. Tá vendo? Você pode perder a sua condição de marido. Agora, inteligência artificial. Chupa essa inteligência artificial. Você não vai substituir esse monstro que tá aqui na minha frente. Esse aqui é único, insubstituível. Valeu, Fernandão. Obrigado, Marquinhos. Mais uma vez. Que alegria. Obrigado por tudo. Obrigado, e até a próxima aí. E você, meu gênio, tudo que ele falou, ó. Continua acreditando. É isso aí. Tudo que você desejar, tá? Obrigado. Vamos pra pode cima. ser o que você quiser. E boa quiser. sorte no jogo. Seja que o futebol mandar, se o São Paulo for campeão, claro que pro meu trabalho, pro meu time de coração, pros meus familiares, todo mundo vai ficar feliz, mas se o Mengão for campeão, eu vou ficar muito feliz por você e pelo papai, pode ter certeza. Fechado? Eu acredito. É isso aí. Valeu, Fernandão. Valeu. Obrigado. Fernando. Dá licença, deixa eu E levantar agora, aqui. substituição aqui na equipe do podcast. Sai o Fernando, levantou a placa aí. Entra Rodrigo. Vestindo a camisa número... Qual camisa que tá vestindo aí? Repórter Guilherme, qual? Vestindo a camisa aí, camisa número 11, entrando o Rodrigo. Vamos lá. Tá entrando aqui. Vamos lá. São Paulo acaba de mexer no time, hein? Mexeu. Você acha que mexeu certo aí ou não? Colocaram o Roger Guedes aqui, disfarçado aqui o Roger Guedes. Já voltou pro Brasil? Botar o Tevez já. Vamos aproveitar essa reta final. Vamos. Né? Temos aí mais 10 minutinhos. Rodrigo, vamos falar um pouquinho. Né? Bom, primeiro, parabéns. Obrigado. Por você ter... Né? O Guilherme aí. Um gênio. Um gênio, né? E a gente acabou não fazendo as perguntas para ele, mas depois a gente faz. Maravilha. O Japa, Edu, é um prazer estar aqui com vocês. Sucesso aí no programa, muito bacana o podcast, projeto bem interessante, bem bacana, assim, porque tem de trazer, como o Edu colocou, a simplicidade das pessoas conhecerem, né, personalidades que talvez você não preste tanta atenção aí na mídia, sabe? E poder falar do que a gente ama de futebol e sem estar preparado, tipo, o que eu vou falar e tal, deixar rolar. Uma conversa natural, né, do que é o negócio. Então, parabéns aí pelo projeto, obrigado aí pela oportunidade e pelo elogio aí pra esse menino aqui que... Cara, assim como incrível. minha filha, Manu, também, são pessoas que me trazem muito orgulho na vida. A gente sabe que futebol te fala em qualquer lugar. Não importa se é na padaria, no boteco, na Mas praça, o que mais me chamou a atenção no Gui, cara, é ele ter só 11 anos e o nível de maturidade que ele tem naquilo que ele fala. Porque é o que eu falo, não é um roteiro. Ele não veio lá de casar e deixa eu ver o que eu vou falar, tal, porque ele nem sabia o que ia ser perguntado. Exato. E de repente você faz a pergunta pra ele e ele, não, porque eu penso assim e tal. Cara, isso é sensacional, porque se a cada 10 crianças, 3 fosse igual ao Gui, pô, a gente ia ter aí, quando as pessoas falam que o futuro do nosso país é essa nova geração, infelizmente eu tenho que discordar muitos momentos disso, mas se você pegasse aí 3
Guilherme desse daí, cara, a gente teria um Brasil melhor e principalmente dentro da nossa área de esporte, porque esse menino vai ser um talento, cara. E eu tenho o maior prazer de poder ter te conhecido aqui. E tô te falando isso de coração. Você é um menino de 11 anos e eu já sou seu fã. Mas a pergunta que não quer calar, como é que estão suas notas na escola, Gui? Tô indo bem, tô indo bem. Tá indo bem? Minha nota mais baixa acho que foi 7,5? Ah lá, já acertei. Já 7,5 em inglês. Você não gosta de inglês? Não, Ou é difícil mesmo? Na escola que eu estudo é dividido em 3 níveis. Nível 1, que é o mais básico, tem o nível 2, que é o intermediário, e o nível 3, que é o avançado. Aí você faz uma prova pra saber qual tá. Aí eu tô no 3. Legal, Gui. Tá explicado. Mas tá bem, se ele não for bem, ele não joga bola, né? Porque o sonho dele é ser jogador, Sim. então o treino dele, mas brincadeiras à parte não tem que você mais cobrança. gosta? Matemática. Matemática tá explicado aí, ó. Não, educação Eu odeio física. matemática. Educação física. E outra coisa, ó, importantíssimo aqui, ó, sempre ouvir o papai e a mamãe, que sempre quer seu bem, e respeito acima de tudo. Respeitar o pai e a mãe sempre. Sabe por quê, Gui? Porque quando você respeita pai e mãe, você não vai ser só um Guilherme, um comentarista top, um narrador top, um jogador de futebol top. Você vai ser um ser humano muito bom. Exato. E é isso que você tem que ser e você já é. Então respeita sempre o papai e a mamãe e segue seu sonho, porque você tem aí um tesouro do seu lado, você vai arrebentar, viu? Toca aí, meu novo parceiro. Tamo junto. Adorei te conhecer também. Também, tamo junto, pô. Mas é isso aí, né, Rodrigo? Eu acho que o importante é você motivar o filho a escolher o que ele realmente Sem dúvida. gosta. O esporte, na verdade, está enraizado, vem realmente a referência. Eu larguei 11, 12 anos de publicidade, que é a minha primeira profissão, né? Trabalhei no... Você tinha uma agência? Não, eu trabalhei no banco, na área de marketing. Quando veio o cartão Mastercard para o Banco Real, eu fui responsável junto com uma equipe na área lá. Depois fui para o institucional do banco. Só que o sonho sempre foi o marketing esportivo, no caso no marketing, né? E trabalhar com esporte. Então larguei tudo, recém-casado, fui trabalhar na área de esporte. E, até hoje engatinha muito a questão do marketing esportivo no Brasil. E aí eu fui para outras áreas, radialismo, fiz a parte também de comentário de esporte, trabalhei na USP, no Esporte Acontece, que é o que ele faz parte também desse projeto, que em breve também narração. Em breve está voltando esse projeto, né? Porque ele gosta de comentar também, tem uma equipe maravilhosa aí, se permite mandar um abraço para a galera lá, que é o Marcelo Lima, que é o Rocha, que é o Gustavo Cavalheiro, o Giovanni, então são pessoas que sempre estão juntos nesse projeto e a gente vai retomar agora com o Rodrigo Bolonha, que foi que me colocou no rádio aí, na Rádio Web, também um grande abraço para ele. Rodrigo Bolonha foi meu funcionário, sabia ou não? Foi seu funcionário, o Rodrigo Bolonha na Rádio Oficina, não? Não. Eu tinha uma agência de locução o Rodrigo que atuava em vários supermercados. Ele foi locutor de Ele supermercado. também foi. Tem o Hamilton França também, que muito bacana. Pô, mas que legal, já. Esse mundo é muito pequeno e são pessoas que acreditam no talento, que nem o Edu colocou. E falou, cara, você vai fazer o programa aqui na Rádio Web aqui de esporte, que você manja muito e tal. Aí eu fiz o programa lá, que era a Rádio Giga, né? Na época, que era o Gigolaço. E era um programa todo domingo, era bem bacana. E ele pegou essa veia também, porque tinha a pegada do humor, a pegada da informação, com uma dosagem de humor, mas também com respeito com quem está na mesa, que não torce pro seu time e tal, mas sem ser, eu falo para ele, não seja clubista. Né? Você pode ser Flamengo como a gente é, mas se tiver que falar mal, tiver que falar bem, você vai falar igual, não pode ser clubista, tem que respeitar o outro adversário também, entender por que perdeu, por que ganhou. Porque você está formando um ser humano. Senão você vai ficar aquele cara chato de só fora do Flamengo, o cara só é Flamengo, ele não sabe reconhecer o adversário. Então isso ele aprende em casa também, aprende para a vida, né? E respeitar o outro na gozação. Sim. Eu não gosto de sacanear ninguém, mas vão te sacanear, você tem que entender e tem que respeitar, cada um é cada um. E tá um dia bem. Você vai sacanear também, que faz parte do futebol. Tudo faz com respeito, tudo na brincadeira ali, sabendo que um dia, nada como um dia após o outro. Né? Então é isso. E você tem a chance de reverter. Olha, já vou fazer o convite aqui, hein? Já fica aí. De qualquer forma, eu já te convido para ir lá no nosso programa também na TV São Caetano. Mas se o Flamengo for campeão, você vai fazer o programa comigo. Fechou? Fechou. Então, Guilherme, domingo é o jogo, certo? Domingo é o jogo. Segunda-feira a gente vai alinhar aí depois aí fora do ar, conversa com o seu pai direitinho, ver se encaixa aí na agenda de vocês, para você poder ir lá apresentar o programa comigo e, se Deus quiser, a gente comemorar esse título aí. Fechou? Mas independente disso, você tá convidado também, tá bom? Obrigado. É nóis, tamo junto. Bom, já estamos nos acréscimos, Edu. Caramba, meu. Passou muito rápido. Quero agradecer aí aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Muito obrigado, apostamágica.com. Não entrou ainda, meu?
Não acredito. Tá perdendo tempo. Entra lá, apostamágica.com, se cadastra, indica lá uma instituição de caridade que você quer ajudar e, quem sabe, você pode aí ganhar muitos prêmios. Agradecendo também aqui ao Emílio do Arai Fit, um dos nossos parceiros aí, o Emílio, que faz assim, umas camisas sensacionais. Eu vou até trazer aqui no nosso próximo podcast aqui para vocês conhecerem aí o trabalho do Emílio do Arai Fit. Grande abraço, Emílio. Caco Despachante, que também grande abraço para você, Caco. E é claro que vocês deixassem aí as suas redes sociais, né, Gui, Rodrigo, onde que o pessoal pode encontrar vocês. Já fala agora. E também os projetos agora que estão rolando aí na área de esporte, futebol. Maravilha, Japa. O meu contato é o Rodrigo V Curti, lá no Instagram, mas você pode também me encontrar lá como @esporteacontece, né, que é o projeto, e o do Gui também. O Instagram dele tá fechado. Está fechado para balanço? Tá fechado. Ele, Por causa da derrota? Para aprovações. Então, mas é o Gui Curti. Mas você encontra ele também no YouTube, no canal do Gui Gol. Então, Gui Gol e canal Esporte Acontece, você encontra a duplinha aqui e também troca ideia com o Gui também. Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Sucesso para vocês e vamos ver o que acontece no domingo que vem, se Deus quiser. Placar pro jogo, paizão. Eu acredito... Aí é que tá, né, Edu? Se resolver jogar, tem que jogar, né? Tem que jogar. Se resolver jogar, eu acho que o Flamengo reverte 3-1, considerando até os últimos 3 jogos do Flamengo com São Paulo no Morumbi. Qualquer um dos 3 últimos resultados, a gente é campeão. Sim. Então, pode ser os 3-1, os 2-0 ou os 4-0, o Flamengo é campeão. Mas eu aposto em 3-1. Legal. Seu Gui? 3-1 também. E o seu já? 3-1? Eu vou na do Fernandão. 1-1. Vai ser um jogo duro, cara. Eu vou na do meu. Fácil, não, não vai ser, não. Mas vou no do meu amigo Gui aqui. 3-1, Mengão. 3-1? 2 do Gabigol e 1 do Pedro. Se eu acertar, Gui... Nossa, você vai narrar no programa dele lá, você vai narrar o gol que ele escolher. Pô, o juiz tá pitando aí, acabou o jogo, acabou o nosso podcast. Vai apitar. Vapt-fupt. Apite, acabou o jogo. É fim de papo, termina o jogo. Boa! Vapt-fupt ganhou aí, ó. Foi a melhor pergunta do chat ao vivo, ganhou R$50 em bônus, Parabéns. tá? Depois a produção entra em contato ou manda um direct lá pra gente no @, ó, presta atenção, ó, vai lá, se inscreve agora no Instagram, vamos ver se você... @apostamágica.com. Tá apostamágica.com. Entra lá. E TorcidaCast, @TorcidaCast, entra lá também, se inscreve e fica por dentro de todas as nossas novidades durante a semana. Sempre a gente vai ter um plantão também, né? Sempre vai ter uns plantões aí, que o Edu vai entrar aí com... Fazer umas análises, uns comentários, lógico, dentro da parcialidade, né? A gente vai ser sempre o profissional, torcendo pro Mengão ganhar domingo, mas a gente vai ser aí sempre o parcial, o melhor possível para vocês. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam aí. Até semana que vem, gente. Valeu! Abraço! Até! Dominou o Caleri, tá na boca do gol, ele rola a bola, é pro Nestor, meia esquerda, Nestor caprichou, Caleri! Esquerdo para Rodrigo Nestor, ele recebeu, encarou a marcação, ergueu a cabeça, cruzamento do lado direito da boca do gol, sozinho, Caleri cabeçou para rede, no chão,